Muito bem, continuando esse comentário bíblico para você, nós agora estamos no Apocalipse, capítulo 9, onde nós vamos ter o toque da quinta e da sexta trombeta. Essas trombetas são juízos de Deus. Nós já tivemos no capítulo 8 as 4 primeiras. Na primeira, 1/3 da terra é destruído pela saraiva e fogo, 1/3 da vegetação da terra. Na segunda, a água se transforma em sangue e 1/3 da vida marítima morre. Na terceira, desce uma estrela chamada absinto e 1/3 das águas e das fontes se tornem amargas. Absinto quer dizer amargo, não bebível. Na quarta trombeta, 1/3 do sol se vai, 1/3 da lua se vai, 1/3 das estrelas e 1/3 do dia. Aí vem um anjo voando trazendo 3 ais. Esses 3 ais é a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima, as 3 outras trombetas. Vamos então ver agora o toque da quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela não quer dizer exatamente um meteoro, um asteroide, não é? Muitas vezes estrela aparece no livro de Apocalipse como anjos. Quer ver? Olha, diz que quando o dragão lutou, Apocalipse 12:4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então o dragão com a sua cauda levou 1/3 dos anjos. Então essa estrela que cai na terra pode ser Satanás. Quando ele foi lançado, Jesus menciona, eu via Satanás, Lucas 10:18, cair do céu como um raio. Então pode ser essa estrela que caiu do céu, é Satanás. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem o poder sobre o abismo. Chave quer dizer poder. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Outros comentaristas dizem que esse é um anjo bom. E quando ele desce, ele abre o poço do abismo. E no verso 11 diz que vai sair o anjo do abismo. O anjo do abismo, alguns dizem que é o Satanás. E em hebreu seu nome é Abaddon e em grego Apolion, que significa o destruidor. Então, nós temos 2 interpretações para essa estrela que cai do céu na terra. Note que a estrela que cai do céu na terra pode ser o próprio Satanás, abrindo o poço do abismo, liberando forças demoníacas, ou pode ser um anjo bom que abre a chave do abismo, e quando vai sair o anjo do abismo, esse anjo do abismo é Satanás. Okay? E abriu o poço do abismo. Conforme ele abre o poço do abismo, vamos ver essa imagem aqui. Conforme ele abre o poço do abismo, subiu a fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, lembra que na quarta trombeta já 1/3 do sol tinha escurecido. Escureceu-se o sol e o ar. Então vai sair essa fumaça preta do abismo. Conforme abre o abismo, conforme abre, sobe essa fumaça. E no meio dessa fumaça, aqui na ponta da fumaça, vocês conseguem avistar, vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos não são gafanhotos normais, são espíritos demoníacos. E vieram gafanhotos e foi-lhes dado poder, com poder que tem os escorpiões da terra. Esses gafanhotos, eles são enormes, eles são espíritos demoníacos e eles vêm atormentar os homens. E foi-lhes dado que não fizesse dano à erva da terra. Não precisava fazer dano, porque 1/3 da vegetação da terra e das árvores já tinha morrido com a primeira trombeta. Nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens. Está vendo? Espíritos demoníacos que vêm para atormentar os homens, que não têm na testa o sinal de Deus. Lembra no capítulo 7? Foi marcado os servos de Deus com o selo de Deus. Eles vão atormentar não os homens que têm o selo de Deus, mas só os que não têm o sinal de Deus. E foi permitido que não os matassem. Eles não querem matar, eles querem atormentar.
mas que por 5 meses os atormentasse. Tormento por 5 meses. E o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. O escorpião, quando fere, insere o veneno e acaba matando. Mas quando não mata pelo veneno, a ferroada do escorpião é uma coisa terrível. E aquece, e dá febre. E se não morre, né, do veneno, a pessoa ainda vai sofrer aquela grande ferroada. A mesma coisa esses gafanhotos. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Quais dias? Nesses 5 meses. Então, quer dizer, a morte parece que vai ser retirada nesses dias, nesses 5 meses. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Que coisa terrível. Muitas vezes a morte é um ato da misericórdia de Deus, para que nós não vivêssemos nesse estado caído para sempre. Quem está terminal câncer, sofrendo, muitas vezes não vê a hora de morrer para cessar o sofrimento. Mas aqui por um espaço de 5 meses vão querer morrer e a morte fugirá deles. Imagine só, talvez alguém tenta o suicídio, um tiro, né, para parar o sofrimento. O tiro passa e a pessoa não morre, continua sofrendo por 5 meses, vai ser atormentado. E o aspecto dos gafanhotos, agora vai dar o aspecto deles. É interessante, alguns acham que esses gafanhotos são, de fato, demônios. E quando a gente começa a ver do verso 7 ao verso 10, dá a impressão que esses gafanhotos são helicópteros. Dá essa impressão. Eu vou ler a descrição e você pensa no helicóptero. O helicóptero é verde, na frente é aquele vidro. Os homens estão por trás. Alguns helicópteros, eles desenham mulheres, outros eles desenham aqueles dentes na frente do helicópteros de guerra. Essa é a impressão. Imagine João, que nunca tinha visto um helicóptero no 1º século, ter que descrever algo que ele está vendo no futuro, como nós cremos na interpretação futurista. Ele tem que descrever, então ele vai usar imagens que ele conhecia. Para ele são gafanhotos gigantes, vendo aquela fumaça preta, tudo, os gafanhotos voando, como uma espécie de guerra. Então essa pode ser a força militar. Veja bem a descrição. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma coroa, está vendo? Tipo da hélice, semelhante a ouro. E o seu rosto era como rosto de homem, não é? O rosto dos gafanhotos. Tinham cabelos como cabelo de mulher, desenho de cabelos. E os seus dentes, aqueles dentes que se desenha do lado dos helicópteros, como dentes de leão. E tinham couraça como couraça de ferro. Couraça como couraça de ferro. Está vendo? A descrição parece que é uma força militar. E o ruído das suas armas como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então João possivelmente está vendo uma guerra, mas ele é do 1º século, vendo isso, ele não entende nada, ele não sabe dizer helicóptero, para ele são grandes gafanhotos. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda, as metralhadoras na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tirava, quem sabe, feria, e não, alguns não morrem, nem todo mundo morre de balas, né? Alguns perdem a perna, perdem braço, mas não morrem. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. O anjo do abismo, Satanás, em hebreu, era o seu nome Abaddon, dá o nome, e em grego, Apolion. Abaddon e Apolion significa destruidor, exterminador. Coisa terrível, não é? Passado já um ai, verso 12, é o primeiro ai da 5ª trombeta. E que depois disso vem 2 ais, o da 6ª e o da 7ª. Lembrando o anjo que tinha voado, anunciando os 3 ais. Ais são julgamentos que viria. A 6ª trombeta, verso 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, o altar de incenso, que nos é mencionado no capítulo de número 8, com a oração dos santos, que estava diante de Deus, a qual dizia: vem a ordem do altar ao 6º anjo,
que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates fica ao oriente, divide a Terra Santa com a Irã, Iraque, mas solta agora, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Deus tem a hora, o dia, o mês e o ano. Eu gosto dessa precisão do verso 15. Note que na hora certa, Deus vai executar. Foi preparado para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A morte foi tirada por 5 meses na 5ª trombeta. Mas na 6ª trombeta, agora eles vão matar 1/3 dos homens. Note que na 1ª trombeta, 1/3 da vegetação já tinha ido. Na 2ª trombeta, 1/3 das águas do mar e da vida marítima. Na 3ª, 1/3 da fonte das águas. Na 4ª, 1/3 do sol, da lua, das estrelas, se foram, não é? 1/3 do dia. Agora, na 5ª trombeta, houve tormento por 5 meses, mas a morte é retirada. Agora, na 6ª trombeta, vai matar 1/3 da parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era 200 milhões. E eu vi o número dele, 200 milhões de cavaleiros. Que exército enorme, que exército poderoso, grande. Só tem uma nação, diz que no mundo, capaz de ter um exército desse. Os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Né? Se fosse todo mundo para o exército, sem contar mulheres e crianças, é impossível. Os Estados Unidos não tem um exército desse. Dizem que é a China, com mais de 1 bilhão de chineses, é capaz de ter um exército de 200 milhões. Outro país talvez seria a Índia, mas a Índia é menos desenvolvida em termos militar. A China, sim, possui uma grande potência militar, e dizem agora, a gente ouve as notícias, que a China quer aumentar o seu poder militar no mundo. Então, a China é capaz de ter 200 milhões de soldados. E assim viu os cavalos nesta visão. Esses cavalos, agora do verso 17 ao verso 19, vai dar a impressão de tanques de guerra. Novamente, João está no 1º século. Ele não sabe descrever um poder militar. Então, por exemplo, para ele, aqueles helicópteros poderiam ser gafanhotos. E agora esses cavalos aqui com couraças de fogo, cavalga. Note a descrição, eu vou ler. Veja se na sua mente você não consegue ver tanques de guerra. E assim viu os cavalos nessa visão. E o que sobe sobre eles tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca, como um tanque de guerra, saía o fogo e fumaça e enxofre. As bombas que saem de um tanque de guerra. E por essas 3 pragas, quais 3 pragas? O fogo, a fumaça e pelo enxofre que saíam da boca, certamente desses tanques de guerra, porque o poder dos cavalos está na sua boca, não é? Já viu o cavalo sair fogo? É tanques de guerra aqui, que é a descrição. Está na sua boca e a sua cauda, porque a sua cauda é semelhante à de serpente. Os tanques conseguem virar, né, aquela boca, então dá a impressão que está ora na boca, ora na cauda. Viram e é semelhante às serpentes e tem cabeça, aquelas cabeças do tanque, e com elas danificam. Então a 6ª trombeta pode indicar um poder militar, 200 milhões, possivelmente China, vindo atacar, né, a Terra Santa. Na 5ª trombeta sai helicópteros, na 6ª como canhões, tanques de guerra, né, que mandando bomba por tudo que é lado, e mata 1/3 dos homens. Verso 18 diz que foi morta a terça parte dos homens. Final do verso 15, a terça parte dos homens. É uma matança tremenda. Já tinha 1/3 da vegetação morrida, 1/3 da vida marinha, 1/3 da fonte das águas, 1/3 do sol, da lua, do dia, das estrelas.
os homens tinham sido atormentados por 5 meses, na sexta trombeta, 1/3 da população da terra morre. Se morre 1/3, sobra ainda 2/3. E os homens, agora verso 20, e os homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para adorarem os demônios. Aqui os demônios é a idolatria, né? Paulo escreve em 1 Coríntios 10, e ele diz que a coisa que os gentios sacrificam, 10, 19, 18, você pode ver, e assista o nosso comentário em 1 Coríntios 10, ele diz que as coisas que eles sacrificam não sacrificam aos ídolos, mas sim aos demônios. Existem demônios por trás dos ídolos, do espírito de idolatria, não é? João também escreve sua carta e termina com ela: fugir da idolatria, filhinhos, fugir da idolatria. Paulo também diz: fugir da idolatria. Então a idolatria é uma ofensa contra o Deus vivo. Você fazer um objeto de ouro, de prata, de madeira, de pedra, e adorar aquilo como se fosse um Deus, obra da mão dos homens, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê. Isso é uma ofensa, um grande pecado da humanidade contra Deus, é a idolatria. E aqui ele vai mencionar mais 4 pecados no próximo verso. Mas vamos continuar o verso 20. E os outros homens que não foram mortos, 2/3, por essa praga, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios, aos ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Está vendo a idolatria? Idolatria é uma ofensa contra Deus. Diz que Deus os entregou aos seus sentimentos porque eles amaram a criatura, mais o Criador, que é bendito eternamente. Essas pragas vêm, as trombetas, juízos, ais, para ver se os homens se arrependem. Deus dá chance, mas eles não querem se arrepender nem da idolatria. Verso 21, e nem se arrepender dos seus homicídios, e mataram um ao outro, nem das suas feitiçarias, do seu ocultismo, nem da sua prostituição, da sua imoralidade. Prostituição, existe a imoralidade, existe a prostituição espiritual, de adorar ídolos, é considerado prostituição espiritual, e nem das suas ladroices, dos seus roubos, da sua corrupção, dos seus desvios de dinheiro. 5 pecados que os homens não se arrependem: idolatria, homicídio, feitiçaria, prostituição e ladroices, roubo, imoralidade, prostituição, feitiçarias, ocultismo, adoram qualquer coisa menos a Deus, homicídios, se matam uns aos outros, idolatria. Os homens não querem se arrepender, Deus dá chance, mas eles não querem. Com isso, nós concluímos o capítulo 9. Falamos sobre a 5ª trombeta, a trombeta de juízo, um ai. 6ª trombeta, outro ai. A 5ª trombeta também sugere, pode ser demônios mesmo, sair do poço do abismo, sugere essa ideia, mas também pode ser uma força militar de helicópteros atacando em meio à fumaça negra, que nem o sol dá para ver direito no meio da guerra. E no que diz 6ª trombeta, 1/3 da parte dos homens morre para tanques de guerra. Com isso nós concluímos. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal, mande esse vídeo a amigos, familiares. Espero que você esteja gostando. Leia o capítulo 9 do Apocalipse, aprenda mais, examine as Escrituras, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém e amém.